Bom dia, Deus te abençoe. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, amém? Deus abençoe a tua casa. Deus te abençoe poderosamente nesta quarta-feira, neste dia que está começando. Deus abençoe você que vai acompanhar mais tarde, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Que Deus te abençoe você que é viúvo, que é viúva, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá em Mateus 26, verso de número 17. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, compreensão para praticarmos, para vivermos a tua palavra, para que ela possa transformar as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Ajuda-nos, dá-nos um coração, Senhor, que é um coração ensinável. Em nome de Jesus, tira toda a dureza do nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Olha só, hoje é o nosso dia do jejum. Então, nós estamos jejuando hoje, buscando a presença do Senhor, jejuando também pela igreja, pelas famílias, pelas ovelhas, orando por todos os pedidos de oração. Amém? Hoje é um dia de consagração da igreja, de consagração das ovelhas. Amém? Se você pode fazer o jejum hoje, Deus te abençoe. Se você por algum motivo teve algum imprevisto hoje, fica com o teu coração em paz, você pode fazer outro dia. E se você tem algum tipo de restrição, siga as restrições que você tem. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor sabe das tuas limitações nessa área, porque algumas pessoas não podem fazer o jejum, amém? Total, por exemplo, somente bebendo líquido, porque elas tomam algum tipo de remédio, tem alguma restrição médica. Então fica com o teu coração em paz. Amém? Glória a Deus. Mas não esqueça de orar hoje, buscando o Senhor, para nós estarmos alinhados a Deus, alinhados à sua palavra, vivendo em santidade. Não esqueça de orar pela igreja, amém? Orar pelas famílias, pelas ovelhas, orar pelos pastores, amém? Em nome de Jesus, também precisamos de oração. Deus te abençoe. Vamos ler o texto que está aqui, então, meu WhatsApp, você sabe, tem aí na descrição. Ontem eu acabei não conseguindo ler o versículo 14 a 16 por causa do tempo. Então depois você pode ler o versículo 14 e 16, mas eu quero fazer uma observação. Você sabe que o valor que foi combinado com este pacto de traição que foi feito de Judas com os principais sacerdotes era o valor equivalente ao que um proprietário deveria pagar de multa caso um boi chifrasse um escravo. Então era um valor muito insignificante. Amém? Muito insignificante. Versículo 17. Esse você pode ler depois, mas é interessante você saber que o valor que foi combinado era um valor muito pequeno. Um valor que deveria ser pago por um escravo que havia sido chifrado por um touro, por um boi. Amém? Então no versículo 17, que é o texto de hoje, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram. Veja, por que pães asmos? Porque a Páscoa e pães asmos era aquele período, era identificado como o mesmo período. Amém? Então eles perguntaram os discípulos nesse primeiro dia da festa dos pães asmos, que eram pães sem fermento, que representavam aquele tempo de escravidão lá no Egito. Amém? Mas também que representa o pão sem fermento, uma vida sem pecado, uma vida em santidade, amém? Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Eles iam fazer esta ceia, amém? Onde eles comiam lá, e eu vou já explicar para você o que havia nessa ceia, que muitas vezes não se fala, né? O que havia nessa ceia dos judeus, amém? E eles perguntaram para Jesus. E então Jesus respondeu: Ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe. Esse certo homem, Marcos, João, identificam como um homem que estava carregando um cântaro com água. Normalmente era uma função de mulher, que as mulheres que faziam isso, não os homens. Mas então esse era o sinal, porque era provavelmente alguém que eles não conheciam. Então, ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, lembra, os 2 dias, e na tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, tudo aquilo que Jesus falou, de fato aconteceu. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas na tua vida, na minha vida. Amém? Jesus sabe o que é melhor. Jesus sabe o que nós vamos encontrar à frente, o que nós não vamos. Amém? Às vezes nós nos frustramos, a nossa expectativa é frustrada, porque nós colocamos uma expectativa humana, mas quando nós buscamos a direção de Deus, nós não nos frustramos, porque o Senhor fala. Amém? Acaso o Deus que fez a boca, amém? Que deu boca ao homem, ele não fala? Fala, claro que fala. Aqui então nós vemos agora que eles prepararam a Páscoa, então eles estão agora à mesa, versículo 20. Talvez entre este versículo 19 e 20 na tua Bíblia, você tem ali uma epígrafe, o traidor é indicado. Então diz assim, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então eles estão lá à mesa. Amados, o que acontecia nessa ceia dos judeus? Eu vou falar algumas etapas do que acontecia nessa ceia. A primeira etapa, essa ceia que os judeus eles comemoravam, eles tinham determinadas etapas que eles precisavam cumprir, ou fases, amém? Que era estabelecido. A primeira, eles tomavam um cálice de vinho misturado com água. Era a primeira coisa, havia um cálice de vinho misturado com água e eles tomavam esse cálice. A segunda coisa que eles faziam, o segundo passo nesta ceia era a lavagem das mãos, a lavagem cerimonial das mãos, que ela representava a necessidade espiritual e também a limpeza moral que nós devemos ter. A necessidade de Deus, a nossa dependência de Deus e a necessidade também de termos a nossa vida limpa, uma limpeza moral em nome de Jesus. Amém? Depois vinha a terceira fase desta cerimônia, desta ceia, que era esta ceia da Páscoa, nós já falamos ontem, ela comemorava a saída do povo do Egito, a libertação da escravidão. Amém? Então essa é a data escolhida por Deus, nós falamos sobre isso ontem, o controle que Deus tem e que Jesus muitas vezes ele estava se esquivando dos judeus porque ele não queria que os judeus o prendessem e por consequência o matassem antes dessa data, porque ele é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. A etapa 3, na fase 3 dessa cerimônia, eles comiam ervas amargas, que representava a escravidão, o tempo da escravidão lá no Egito. Então todos comiam ervas amargas. Então eles tomavam um cálice na primeira fase, com vinho misturado com água. Depois eles faziam uma lavagem cerimonial das mãos, representando a dependência de Deus, a limpeza moral que é preciso, que deve se buscar. Depois eles comiam essas ervas amargas, que representava o tempo da escravidão no Egito. E eles tomavam então, na fase seguinte, um segundo cálice de vinho. Amém? Aonde, quando eles tomavam esse cálice de vinho, o chefe da casa, aquele que era o líder na casa, ele então explicava todo o significado da Páscoa para os judeus. Então, continuava a cerimônia. Na sequência, eles cantavam os salmos 113 e 114. Os salmos que eram cantados durante esta celebração eram do 113 ao 118. E no final era cantado ou 118 ou 134 no final. Mas nós vamos ver e entender aonde é esse final, tá? Então eles cantavam os salmos do 113 ao 118. No primeiro momento eles cantavam só os 2 primeiros. Depois eles iam para a fase seguinte, aonde era servido o cordeiro com os pães sem fermento. Amém? O cordeiro, que aqui é um símbolo de Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? O mesmo cordeiro que lá no Egito foi celebrado, onde eles pegaram o sangue desse cordeiro e passaram nas vergas das portas para que o anjo da morte não entrasse nas casas dos judeus e eles fossem poupados. A Páscoa, a tradução da palavra Páscoa significa passar sobre. Então quando o anjo ia entrar na casa, se a casa tivesse o sinal do sangue do cordeiro na porta, ele passava sobre, ele não entrava. Já daqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro, este anjo da morte entrava e o primogênito, tanto de homens como de animais, eles eram mortos. Amém? Então aqui nós temos nesta sexta etapa, nesta sexta fase, aonde é servido o cordeiro. Amém? Cada um recebe um pedaço desse cordeiro e os pães sem fermento. E na sétima fase, na sétima etapa, é servido o terceiro cálice de vinho. Amém? Chamado de cálice da bênção. É este cálice que Jesus usou
para representar o seu sangue derramado na cruz, o sangue da aliança, da nova aliança derramado na cruz pelo pecado. Amém? É este terceiro cálice aqui, que é chamado cálice da bênção. Então, neste terceiro cálice, Jesus diz: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Para remissão, para o perdão dos pecados. E é o símbolo da salvação. Amém? Que ele nos dá por meio do seu sangue, da salvação que ele nos dá por meio do seu sangue. Amém? Continuando o texto aqui, nós já entendemos essas fases que nós temos aqui. Versículo agora 21. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Veja, é muito importante nós entendermos que Jesus não era uma vítima. Eu sempre falo isso. Jesus, ele veio para cumprir este propósito. Amém? Então, nós podemos ver isto lá no Salmo de número 22 e também em Isaías 53, que fala sobre o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, profetizando sobre essa vinda de Jesus. Salmo 22 e Isaías 53. E eles, muitíssimo contristados, quem? Os discípulos, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele lhes perguntou, e eles lhes respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Amém? Então, veja, Jesus ele pega, importante nós entendermos isso, além do traidor, que ele está agora aqui dizendo que aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Jesus ele pega aquela Páscoa da antiga aliança, que era celebrada pelos judeus, representando essa saída do Egito, e ele transforma isso na ceia do Senhor, aonde nós relembramos a libertação do pecado dada por Deus por meio de Jesus Cristo. Cada vez que nós tomamos a ceia, nós reafirmamos isso. Amém? Até que ele venha. Glória a Deus. Mas continuando o texto aqui, então nós temos esse terceiro cálice que a gente já falou, que é o cálice da aliança estabelecido com sangue, e aqui é a remissão dos pecados, e ele diz aqui que o que mete a mão no prato, né, é aquele que vai trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ouça isso, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Então ele está dizendo: alguém aqui vai me trair. Nós já sabemos, conhecemos a história, conhecemos o final, que é Judas, mas ele está declarando aqui: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Veja, e ele ainda faz uma segunda exortação: melhor lhe fora não haver nascido. Olhe bem o que diz a palavra. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, lembra que nós falamos do cordeiro com pão asmo que é servido? Jesus está agora repartindo este pão e ele está dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, o terceiro cálice que nós vimos lá, o cálice da bênção, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que eu falei. Aquela celebração da antiga aliança, Jesus agora transforma ele na celebração da nova aliança, feita através do seu sangue, porque toda aliança de Deus com o homem, ela é firmada por meio de sangue. Ouça isso, sempre há o derramamento de sangue, para que uma aliança seja celebrada, firmada. E diz aqui: derramada em favor de muitos para remissão de pecados. Amém? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, por que eles falam que cantaram um hino? Porque é o último hino da celebração. Ou 118, mas alguns afirmam que é o 134, que é que se chama, para os judeus, é Alel, algo assim. Eu não estou lembrado agora, mas se eu não me engano é isso, Alel. H-A-L-L-E-L, ou L-E-L-L, alguma coisa assim. Amém? Então eles cantam o último hino, quando eles encerram a Santa Ceia, ou a ceia, amém? Ou aquela celebração da Páscoa. Eles cantam um último hino, que é o hino 118 ou 134. Muitos afirmam que é o 134. Então eles cantam do 113 ao 118 e no final 134.
Amém? Que é um momento de celebração. Amém? Como um momento de celebração, a música, há salmos que são ali entoados. Por isso que eles celebram dessa maneira. É um momento de alegria, em nome de Jesus. E para nós também é de alegria pelo perdão dos pecados e por aguardar a volta, a segunda vinda de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te exaltar por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê compreensão como sempre. Por meio do teu Espírito Santo, vivifica esta palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar que amamos o Senhor. Nós queremos declarar que amamos a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada família aqui. Que o Senhor cubra com o sangue de Jesus cada um que está aqui participando, que vai participar mais tarde, as suas famílias. Sejam abençoadas, Senhor. Sejam protegidas. Cobre com o sangue precioso de Jesus. Perdoa os seus pecados. Nos lava, nos limpa, nos purifica. Envia os teus anjos indo à nossa frente. Envia os teus anjos nos guardando e nos protegendo. Abençoa cada casa. Abençoa cada lar. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa o marido, a esposa, os filhos. Em nome de Jesus, abençoa com saúde também, Pai. Abençoa também os viúvos, as viúvas, em nome de Jesus. Dá-nos da tua força, do teu poder, da tua unção. Enche-nos com a tua paz nesse dia. Enche-nos com alegria, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada um que está aqui. Derrama da tua bênção. Abre os céus, em nome de Jesus. Que você nesse dia seja abençoado, que a tua casa seja abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar com quem você ama e também não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, lembrando que hoje é o nosso jejum, nós estamos de jejum e amanhã, 19 horas, nós temos o culto. Amém? Que Deus te abençoe muito, tenha um bom dia em nome de Jesus. Deus te abençoe.